Vamos continuar. Vou compartilhar minha tela aqui. Aí. Vamos aí, tá quase indo. Ótimo, foi. Linguagem. Verbal, o que eu falo. Não verbal, o que o meu corpo mostra, o que o meu corpo expressa. Gestos. Tá? E linguagem escrita é o que você consegue ler na minha tela. Então, há uma comunicação entre pessoas por conta de uma escrita. Então, linguagem, gente, nesse sentido aqui, tem essa ideia mais ampla, tá? Não é só falar, não. Então, um paciente que tem problema cognitivo, é alguém com Alzheimer, por exemplo, não consegue escrever, muitas vezes, por conta do comprometimento da linguagem escrita. Não consegue interpretar gestos, comprometimento da linguagem não verbal. Não consegue falar. Inclusive, lá nos estágios finais, o paciente apresenta mutismo, ou seja, a incapacidade, não fala mais, né? Fica mudo. Incapacidade de falar, né? Tá bom? Comprometimento da linguagem. E mais uma função da cognição, a memória. Memória. Curto prazo, médio, longo prazo. A memória é fundamental, essencial. Por que você sabe que você tem aula hoje? Por causa da sua memória. Por que eu sei quem... lógico, eu não tive aula com todo mundo ainda, assim, a gente não encontrei com todo mundo mesmo, não. Com alguns sim, né? Mas por que vocês reconhecem o meu rosto? Porque vocês já me veem toda semana, né? Então, toda terça-feira a gente está aqui. Vocês se lembram de mim. A memória de vocês gravou. Ficou gravado, né? Meu rosto ficou estampado na memória de vocês. A memória de longo prazo, curto prazo, né? A memória recente é fundamental. Olha, eu sei que eu acabei de colocar água aqui para mim, ó. Água aqui. Eu sei que eu acabei de falar sobre linguagem. Por que eu sei? Por causa da minha memória. Eu sei que eu comecei a falar em atenção. Por que eu sei? A minha memória. Por que o paciente sabe o nome dele? Memória. Por que ele não sabe? Problema de memória. Por que ele não sabe quem é o filho? Porque quando ele olha o quadro, ele não sabe identificar quem que é a esposa. Memória. Comprometimento da cognição impacta diretamente na memória. Percebem a riqueza da cognição? Atenção, raciocínio lógico, planejar, organizar e executar, capacidade de ver e interpretar, linguagem, verbal, não verbal, escrita, memória curta ou recente, longo e médio prazo. Ou memória longeva, né? Memória tenra. Então, há muitos anos atrás eu cheguei em Ribeirão, aproximadamente 45 anos. Eu só sei disso por causa da minha memória. Memória longeva, né? Tenra. Memória antiga, memória remota. Há 70 anos, professor, a gente estava chegando no Brasil. Percebem? Professor, mas é um paciente com Alzheimer. Caramba, né? O cara se lembra dessas memórias mais antigas. Por quê? Porque nas fases iniciais, o Alzheimer compromete a memória recente. Só depois que ele vai comprometer a memória tardia. Então, ele vai comprometer as memórias do dia a dia, do aqui e do agora. Por isso que ele fica relatando que não comeu, sendo que você acabou de dar comida. Por isso que ele relata que não tomou banho, sendo que saiu do banho há pouco, não tem 15 minutos. Entendem? Um comprometimento da memória do aqui e do agora. Um comprometimento da memória recente. Mas,
Conforme a doença avança, a memória tenra, a memória remota, essa mais antiga, também é prejudicada pela doença. Tá? Ok? Biologicamente falando, você tem um comprometimento inicial da memória recente, porque o Alzheimer afeta, primeiramente, uma parte do cérebro que é responsável pela memória do aqui e do agora. Entenderam? Lembra que eu falei que o Alzheimer vai desligando o cérebro da pessoa? Vai comprometendo, prejudicando, afetando. E ele começa a afetar justamente pela parte que é responsável pela memória recente. Pela memória do aqui e do agora. Depois ele vai afetando outras partes até chegar na parte responsável pela memória antiga. Isso é cognição. Mas, aí, linguagem, memória, funções executivas, percepção visual e espacial. Eu sei que o mar não cabe dentro dessa sala. Por quê? Espaço. O mar é gigantesco. Não vai caber. Eu interpretei o espaço e percebi algo sobre ele. Eu sei que eu sei que uma caixinha de fósforo não é suficiente para colocar um sapato dentro. Tem que ser uma caixa de sapato. Porque eu sei porque eu percebo espaço. Eu tenho noção de espaço. Não sou engenheira. Mas eu não sou arquiteta, é verdade. Mas você sabe a diferença, né? Você consegue há uma lógica por trás. Há um pensamento lógico que a gente chama de percepção visual especial. Eu percebo que eu estou apertada. Nossa, que sala apertada, quente, escura. Espaço. Estou percebendo sobre espaço. Percebo que eu estou na sala de casa. Percebo que eu moro em Ribeirão. Que eu moro no estado de São Paulo. Brasil. Eu sei em qual continente eu moro. Espaço. Eu sei em qual canto da casa fica o meu quarto. Mas eu sei também onde está o banheiro, onde está a varanda, onde está o quintal, onde a cachorra fica, onde fica meu escritório. Eu sei. Percepção. Tá bom? E aqui eu tinha apresentado a irmã dela. Agora eu vou apresentá-la. Eu apresentei a atenção. A atenção necessariamente anda de mãos dadas com a concentração. Normalmente você está atento naquilo que você está concentrado. Por exemplo, se você estiver concentrada na aula, se eu perguntar, nesse slide aqui, meninas, por onde foi que eu comecei a falar? Você vai falar, você começou por linguagem, e você foi fazendo sentido horário. Por que você sabe disso? Porque você estava atenta e concentrada à imagem. Atenção, concentração. Itens fundamentais para nossa atuação enquanto cuidadores. Preciso estar atento e concentrado no meu paciente. Porque ele não fala. Eu sou os olhos dele e a boca dele. Eu falo por ele, vejo por ele, sinto por ele. No sentido de protegê-lo, né? Assegurar que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Então, ele não consegue dizer que está quente. Mas eu estou atenta. Eu vou lá, verifico se ele está suando demais. Eu verifico se a pele dele está muito fria, provavelmente porque está com frio. Eu estou atento, estou concentrada no meu paciente. Então, atenção e concentração de mãos dadas. E aí, obrigatoriamente, quando a gente fala de cognição, você precisa entender que, lógico, você viu toda a justificativa, né? Mas é importante exercitar a cognição. Vejam, já volto aqui. É importante que eu tenha uma memória boa, por isso eu preciso exercitá-la. Como é que eu tenho uma perna forte, uma perna cheia de músculos, que não vai me deixar na mão, só se eu fizer exercício? Senão vai ficar flácida, cheia de gordura.
A lógica do exercício, lógico, eu dou exemplo de exercício físico, mas nós precisamos fazer exercícios intelectuais, cerebrais ou cognitivos, que é exercitar cada uma dessas partes que eu disse para você. Preciso exercitar minha concentração. Quanto mais concentrada eu estiver, melhor para mim. Preciso estimular, exercitar a minha percepção visual e espacial, porque assim eu vou ter mais capacidade para interpretar uma situação mais rápido, mais rapidamente. Olho, percebo, interpreto, ajo. Olho, percebo, interpreto, ajo. Mais rápido, cada vez mais rápido. Exercício. Preciso desempenhar, exercitar o planejamento, a organização e a execução de algumas atividades. Estou melhorando, portanto, as funções executivas. Preciso melhorar a minha linguagem, escrita, verbal, não verbal. Como é que eu faço isso? Linguagem escrita. Bom, tem que ir para o português, né? Ir para o português. Ler mais. Não gosto de ler. Eu tenho que ler, tenho que ler. Eu não gosto. Não gosto, professor. Eu odeio ler. Como é que eu vou melhorar a minha linguagem? É difícil, você tem que ler. Encontre um assunto que você goste. Ficção científica, terror, romance, drama, estudos científicos, estatística, matemática, publicidade, arte, gastronomia, esporte. Não sei. Cuidador, engenharias, física, química, biologia. O que você gosta de... O que interessa? Você tem que se debruçar sobre, para você melhorar a sua linguagem escrita. Senão não adianta. Não, eu não gosto. Então você tem que estudar a língua portuguesa. Aí você vai melhorar mais rápido ainda, né? Então, quando é que eu vou usar uma vírgula? Qual a diferença entre os porquês? Tem 4 tipos de porquês. Sabia? Perdão. Então, quando utilizo cada um deles? Quando é que eu utilizo o ponto de exclamação? Nem sei o que é isso, professor. Tem que saber. Ponto final. Quando eu tenho que colocar no plural? As meninas foi. Não, as meninas foram. Tem que estudar, tá bom? Então você consegue melhorar a sua linguagem escrita, a sua linguagem não verbal e a sua linguagem verbal. E aí é uma consequência. Se você melhora a leitura, você melhora a linguagem escrita, consequentemente você fala melhor. Não entendam falar melhor como conjugar não só como conjugar corretamente os verbos. Então, falar melhor não é dizer, as meninas foram ao hotel. As meninas foram à escola. Os alunos não foram à escola. Eu fui à praia. Não, assim não. Isso é importante. Mas o falar corretamente aqui que eu quero dizer é isso, mas é muito mais. É você conseguir transmitir a informação, a mensagem. Eu estou falando de idosos. Por que eu estou falando de idosos? Estou falando que idosos são essas pessoas, assim, 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 assim. A minha plateia entendeu? Então, estou me comunicando bem. A minha linguagem verbal, que é a linguagem falada, vai bem. Não tem a ver com ficar conjugando certinho só. Não, muito mais. É falar palavras que, de alguma forma, consigam passar a informação que eu quero. Então, lá na minha plateia, eu tenho desde pessoas que não estudaram, que nunca foram à escola, até pessoas que têm 4 pós-doutorado. Então, tem 2 extremos. Alguém que se comunica, que tem uma boa linguagem verbal, consegue passar mensagem tanto para quem não foi à escola, quanto para quem é altamente escolarizado. Isso é linguagem verbal de forma correta. Por isso, nós precisamos exercitar ou permitir, expor, condicionar os nossos pacientes
a essas atividades. Vamos lá? Por isso que nessa imagem você tem um cérebro, né, pulando cordas. E aqui, vejam, inclusive tem uma ele tá tipo, essas gotinhas que ele ficam tipo o suor, né? Tipo, ó, não tá fácil não, tem que ir falando. É isso. Porque o exercício cognitivo ou exercício intelectual força, tira você do conforto, tira você da mesmice. Aprender um novo idioma tira você do conforto. Garanto. Aprender a tocar um instrumento que você não sabe tira você do conforto. Garanto. Aprender matemática, algumas partes da matemática que você nunca viu na vida, vai tirar você do conforto. Aprender física vai tirar você do conforto. Exercício é um momento ou uma condição onde você está desafiando o seu cérebro. Todo exercício que a gente faz é um desafio, né? Você tem que ficar pulando corda, é um desafio. Você está desafiando o seu corpo. E a ideia do exercício intelectual, ou exercício, ou atividades cognitivas, é exatamente essa. Desafiar o nosso cérebro, ou o cérebro do nosso paciente. Colocando sempre situações novas. Eu amo matemática, mas eu não entendo muito sobre aritmética. Geometria analítica, cálculo, análise na reta, não conheço, não entendo nada. Morei com engenheiros, eles entendem mais que eu, lógico. E aí eu ficava na sala, né, em casa, não, a gente morava num apartamento, e aí, vez ou outra, eu pegava as folhas deles, né, e ficava tentando entender conceitos completamente complexos fora da realidade, da minha realidade. Então, para mim, era um exercício, entanto, estudar séries e equações exponenciais. Eu sou da área da saúde. O que tem a ver com matemática? Não tem nada a ver. Mas, expor o meu cérebro a situações novas, que fogem do dia a dia, melhora a minha cognição, melhora a minha atenção, melhora a minha inteligência, melhora o meu raciocínio lógico, melhora a minha linguagem, porque eu vou conseguir falar melhor sobre aquele assunto. Melhora a minha memória, melhora a minha percepção. Então, quando eu olho para uma conta, eu sei, isso é equação segundo grau. Olha, essa conta aí que você passou é o teorema de Pitágoras. Parece que é a fórmula de Bhaskara. Por que eu sei? Porque eu olho, eu bato o olho, visualizo, percebo, interpreto rapidamente, por conta do exercício que eu fiz. Entendem? Então, essa é a lógica. Mas sabe o que eu estou exercitando? Sabe o que, professor? Eu estou exercitando com leitura. Beleza. Mas essa leitura, como é que você está fazendo? Não, sabe o que é? Eu tô lendo de um assunto que eu já sei tudo. Estou cansado de saber quando que eu tenho que colocar vírgula, mas eu estou lendo aqui. Isso não vai... É bom, porque você está lendo, né? Já é melhor que nada. Mas você precisa ler coisas que você ainda não conhece. A língua portuguesa tem vários detalhes chatos. Você gosta de língua portuguesa? Falo porque eu estudei um pouco, né? Tem muita coisa para você aprender, mas por mim você vai passar a sua vida toda estudando coisa nova. Até porque sempre está renovando, né? Entendem? Então, sempre coisas novas. Desafiem o cérebro de vocês. Vejam aí. Vejam que imagens fortíssima. Não, eu só tô vendo a cabeça aí. Não tô vendo nada de forte. Uma cabeça aí dentro da cabeça. Parece que tem engrenagens. Exatamente. Se você tiver algum problema, né, tiver algum problema em uma dessas engrenagens, já era. A máquina para. É como uma roda de bicicleta. Se tem problema na catraca ou na coroa, a bicicleta não anda. Porque não vai ter como engrenar. Entenderam a ideia da aula? Ou seja,
Se eu não exercito a minha cognição, a minha vida para. Se eu não exercito a linguagem verbal, não verbal ou escrita, fica difícil me comunicar com as pessoas. Ah, mas o mudo não sabe falar, mas ele sabe comunicação não verbal. Linguagem de sinais, né? Língua de sinais, né? Libras, né? Entenderam? Não, mas você falou linguagem, mas linguagem é bom, né? Eu quero ver o que tem a ver a memória. Ué, se você não se lembrar que é a sua esposa, você vai embora de casa, vai achar que você acordou num lugar diferente. Se você não se lembrar onde você trabalha, que é a memória, se a sua memória tiver problema, você não vai lembrar onde você trabalha e você vai ser mandado embora. Ou pode até se perder na cidade. Então, a importância da atividade cognitiva é essa. Um problema e uma engrenagem aí para toda a máquina, em algum momento. Bom, eu falei um pouco, né, sobre as funções ou partes da cognição, linguagem, ensino lógico, orientação no tempo e no espaço, eu falei também, memória, atenção, concentração, planejamento, organização, execução, ou funções executivas na prática. São alguns itens da cognição. Aí, eu trouxe uma definição aqui, né? Cognição significa processar informações. Novamente, informações. Lembra que eu comecei a aula falando de informações? De dados? Isso é cognição. Você vai processar, validar, interpretar, armazenar, perceber informações. Para quê? Você tem uma finalidade. Qual é essa finalidade, professor? Perceber, integrar, compreender e responder de forma adequada aos estímulos do ambiente. Como assim? O que é responder de forma adequada ou adequadamente aos estímulos do ambiente? Você percebeu que está calor. Qual que é a resposta adequada? Vai ligar o ventilador. Se você colocar, tá calor, você vai jogar uma coberta nas costas? Não está adequado, porque você vai ficar com mais calor ainda, né? Então, isso é uma resposta adequada de acordo com o que você percebeu, de acordo com o que você interpretou, compreendeu. Para quê, professor? Para levar a pessoa a pensar e avaliar como cumprir uma tarefa ou uma atividade social. Tudo isso para conseguir cumprir uma tarefa. Olha, no meu trabalho, professor, eu preciso estar bem atenta, porque a idosa não fala e ela é bem esperta, espoleta, ela sai sem a gente perceber. Então, você trabalha a sua cognição para ficar mais atenta, mais concentrada a ela, a idosa. Para cumprir uma tarefa. Que tarefa é essa? O seu trabalho. Garantir a segurança, a qualidade de vida dela. Isso é recognição, né? Agora, eu vou dar dicas sobre possíveis atividades sociais e cognitivas. Beleza? Exemplos de atividades sociais. O que é social? Estar em contato com mais pessoas. Isso é social. Isso é sociedade. Quando eu falo, os meus valores estão de acordo com a sociedade. O que significa? Que o que eu penso, o que eu entendo que os meus valores, as minhas virtudes, concordam com o que muitas pessoas aí fora na sociedade entendem como valores. Então, muitas pessoas aí fora entendem que responsabilidade é um valor interessante. Comprometimento, ética, respeito, empatia, solidariedade, flexibilidade, mansidão, domínio próprio, alegria. A sociedade entende que essas são virtudes muito boas. A sociedade, muitas pessoas entendem que isso é legal. Então, talvez você, quando eu fui falando, você também achou legal, interessante.
Por quê? Porque a gente concorda. Nós estamos inseridos em uma sociedade. Por mais isolado que alguém possa viver, e se alguém está em uma sociedade. Os índios estão, muitos, né? Muitas tribos estão bem longe, assim, das cidades. Mas elas estão em sociedade porque existem muitas pessoas ali na tribo. Entenderam? Então, sociedade tem a ver com pessoas. Relações entre pessoas. Falar, ver, ter contato com pessoas. Isso é importante para o nosso paciente. Fundamental. Desde o início, nós estamos inseridos em uma sociedade. Desde cedo, a pessoa foi para a escola. E lá começou a conversar com coleguinhas. Nem conversava ainda, mas já dava em contato com outros bebês, com outras crianças. Percebem? Então, aí depois foi para o fundamental, foi para o médio, foi para a faculdade, depois foi para o trabalho, casou-se, enfim. Entendem? A todo momento você está em contato com pessoas. Nós somos seres sociais. Não, mas eu não gosto de pessoas, mas de algumas você gosta, te garanto. Nem que seja só do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, de alguém que você gosta. Tá bom? Então é importante a gente estimular isso no paciente também. Porque a falta da socialização traz prejuízos para o nosso paciente também. Então, eu canso, né? Parece repetitivo, mas isso é importante. Alguém que trabalhou por 50 anos, quando se aposenta, se não tomar alguns cuidados, algumas medidas, pode ficar com depressão. Porque o trabalho significou muito para ele, para ela. Por 50 anos ela foi dedicada à escola. Agora aposentou-se e já não mais tem o que fazer. Fica em casa sentada, ociosa, vendo televisão, e em algum momento ela vai ficar depressiva. Porque o que dava sentido para a vida dela era o trabalho. Ela amava a escola, amava dar aulas. Agora já está depressiva, porque não está fazendo mais isso porque se aposentou. Percebem? Um prejuízo ou uma alteração social comprometendo o dia a dia do nosso paciente. Então, por isso que a gente precisa sempre estimular. Professor, como é que eu faço isso? Tá aí, ó. Aí, exemplos. Tem outros jeitos? Tem, muitos outros. Mas eu só trouxe alguns para você. Vocês vão ver que na aula de hoje eu trago vários exemplos, mas eu gostaria de dar autonomia para você. Por quê? Porque às vezes essas soluções aqui não funcionam para o seu paciente, ou nem todas. Você tem que moldar, portanto. Perceberam? Vou dar um exemplo. Eu já volto aqui, tá? Já vou começar aqui em cima, mas deixa eu dar um exemplo. O que você está falando aí, professor? Culto, missa. Talvez não tem como você levar o seu paciente na missa, no culto. Talvez não. E aí talvez você tenha que levar o padre lá na sua casa. O líder religioso lá, sei lá, o pastor, o líder religioso ou alguém lá na sua casa. Vai começar a ter culto lá na sua casa. A missa lá na casa do paciente, né? Perdão. Já que ele não pode ir, você pode trazer os fiéis até ele, por exemplo. Até ela, por exemplo. Perceberam? Então, é tudo customizado. E quando eu bater o martelo e falar, faça isso. Não, aqui você tem uma lista de coisas que funcionam, se eu tenho certeza, mas você tem que ver se faz parte ou não da realidade do seu paciente. Desculpa. Vamos lá. Visitar parentes. Mordi a língua. Parentes, amigos, conhecidos. É isso. Família. Infelizmente, não todo mundo, né? Mas, normalmente, nós estamos inseridos ou entendemos o que é a família desde cedo, né? A gente tem contato com a família. Então, a família é muito importante na vida do paciente. Os amigos, muitas vezes, são mais chegados que os parentes, né?
Então, eu tenho uns 3 grandes amigos, assim, que são como irmãos para mim. São, assim, eu gosto muito deles. A nossa relação é muito boa. Lógico, né? Amigos também brigam, né? Assim como marido e mulher, mãe e filho, enfim. Mas a relação que eu tenho com eles é muito boa. Então, é importante. Então, seu paciente talvez tenha um amigo de longa data. São amigos há 80 anos. Cresceram juntos, no mesmo bairro, inclusive. É importante, talvez, que você permita uma visita desse amigo. Então, seu paciente está muito triste, fomenta, convida, chama, leva o amigo dele lá para casa. O amigo dele vai contar a história. Fala, ô Tião, sei lá, ô Tião, João, lembra quando a gente tomava banho, a chuva, lá na roça? Né? E aí começa a contar a história, começa a reviver, a passar por uma nova experiência, né? A lembrar. E aí você consegue animar. Estava triste, agora está feliz porque tem um amigo aqui que entende ele. Você está com ele há um mês, uma semana, um dia. O amigo está com ele há 50 anos. Entende mais. E ele vai confiar mais no amigo. É importante você levar o amigo. Entende? Festas, eventos. Eventos do bairro, eventos da família, eventos da igreja, eventos dos amigos da faculdade. Levem. É uma criancinha, uma excursão. Um evento, uma festa. Uma festa junina. Fim de ano, Natal, uma festa, tá? Missa, culto, já falei, rodas de conversa. Então, muitas vezes, um idoso, por exemplo, sente muito bem quando ele fala e tem pessoas ouvindo. Então, ele gosta de compartilhar sabedoria, né? Compartilhar a experiência que ele teve e tal. E aí, você pode convidar esse idoso para falar para pessoas. Então, esse idoso vai ficar sentado e ele vai contar a sua história para algumas pessoas ali. Uma roda de conversa. Isso é muito bom. Viagens é fantástico, né? Nem preciso falar, né? Importante. Acende a chama novamente. Passeio em parques. Ou outros locais com outras pessoas. Mano, a gente está na pandemia. Lógico, a gente está mesmo. Mas assim que possível, de forma segura, visando, né, a saúde, manter a saúde do paciente, se possível, vá. Não dá para ir no parque. Vai ter uma praça aqui perto de casa, professor. Pô, vai lá. Eu consigo levar ele. Vai lá, então. Tá tendo uma ação aqui, uma ação do diabetes. Aí tem uma praça aqui perto de casa, a turma tá fazendo algumas medições, tá verificando a diabetes, verificando pressão e tal. Leva ele lá, talvez ele vai gostar. Para ver pessoas, ele ou ela, né? Volte a estudar, faculdade. Então você tem que uma criança. A criança está triste, está desolada, não quer mais fazer nada. Quando ela vai para a escola, ela volta toda animada. Permita que o jovem vá à faculdade, ou o idoso, ou o adulto, vá à faculdade, estimula as condições, né, financeiras, lógico, do cliente, mas, se possível, estimula. Ah, não posso pagar. Sabe o que é, Joana? Você cuida de alguém, você chama... Opa! Peraí, deixa eu... Então, você cuida de alguém e você chama a Joana. Vou dar um exemplo. Ô, Joana, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Você tá louca, né? Você tá falando para eu pagar a faculdade. Você conhece a minha família. Aí, o que você faz? Joga o inverso. Então, o que você acha, Pedrinho, de você começar a estudar para o Enem? Porque no Enem você vai conseguir um curso de graça. Você topa? É verdade, eu não tinha pensado. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas se eu passar no Enem e ganhar uma bolsa, eu vou ganhar o curso. Eu não tenho que pagar. Isso. Ah, então eu vou estudar. Entendeu?
Porque lá na faculdade ele vai ter acesso, contato com outras pessoas e talvez até fazer amigos para toda a vida. Bom, e agora o clímax da aula, o ponto, o ápice da aula, atividades cognitivas. Por que será que nessa imagem, de um lado você tem uma coisa mais colorida e do outro você tem números, quebra-cabeça, calculadora, um átomo, aqui tem a ver com química, aqui misturas, química, né, eu falo, gráficos aqui, ó. Por quê? Porque o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, em dois lados, lado esquerdo e lado direito. Lado direito, como vocês podem perceber na imagem, está ou é direcionado, relacionado com, tem papel artístico. É o lado emocional. Vejam aí, ó. Perdão. Ideias. Aqui tem para pintar, né? Para fazer uma pintura. Música. Tem a ver com bicicleta, com exercício, né? De querer fazer, de inventar novas modalidades, novos exercícios. É o lado emocional. Lado direito, responsável pela nossa emoção. Lado esquerdo, responsável pela razão. Achei de número aqui. Razão. Tá? Então, razão e emoção divididas. Lado direito, emoção. Lado esquerdo, razão. Professor, então isso quer dizer que pessoas matemáticas usam mais o lado esquerdo do cérebro? Isso, exatamente. Porque pessoas matemáticas usam mais a razão. Não tem muito espaço para emoção, não. É o que o número fala. Não é o que eu acho, o que eu sinto, o que eu interpretei. Não, 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 não. É o que o número fala. Bom, o número fala que 4 mais 4 é 8. E se eu dividir isso por 2, dá 4 de novo. Não, mas sabe, eu sinto. Não, não, você não tem que sentir nada. É o que a matemática fala. Entenderam? Viram a frieza, a razão, o raciocínio lógico? Então, o que é importante essa imagem? Porque nós precisamos estimular os dois lados do nosso paciente. Eu preciso propor atividades que atendam o lado emocional e atendam o lado racional. Então, não adianta, o meu cliente foi químico. Foi químico. Eu fui engenheiro químico por anos. 50 anos de engenheiro químico da Vale, sei lá, enfim, não, sei lá, de um engenheiro químico, de uma indústria aqui perto de casa. Ele usou a razão, na maioria, assim, a vida toda praticamente usou a razão para o trabalho. Talvez seja importante você estimular o lado artístico. O lado artístico. Só o lado artístico, não. Retome o lado racional também. Eu vou mostrar imagens para você conseguir entender. Então, exemplos. Jogo de stop, quebra-cabeças, simulação de compras, memória episódica, teste de atenção, enfim. A gente vai... Esses são alguns exemplos de treino ou treinamento cognitivo, de atividades cognitivas, atividades que estimulam aquelas funções neurocognitivas que falamos, que abordei lá no início da aula, que eu falei que é importante e tudo mais. Mas eu trouxe outros exemplos. Olha que legal. Então, agora do slide 21 ao slide 41, eu trouxe apenas imagens, para vocês entenderem como é que isso funciona, tá bom? Então, o link vai cair em menos de 1 minuto. Eu vou abrir o terceiro link só para a gente fechar isso. Vai 10 minutinhos, 15, não mais que isso, acredito eu. No máximo 20 minutinhos, tá bom? Só para vocês verem. Só vou mostrar, vou parar de ficar falando. Eu só quero mostrar para você a lógica escondida por trás de cada uma dessas atividades, que você pode, inclusive, utilizar, que eu vou te mandar essa aula, tá bom?